Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tiago do Estrutura da Redação e eu fico muito feliz que você esteja assistindo a esse vídeo. Se você gostar, curta, compartilhe e comente ao final dele. Não se esqueça também de inscrever-se no nosso canal e de ativar as notificações. Assim você fica por dentro de tudo que nós formos compartilhando por aqui. Além disso, siga-nos nas nossas redes sociais, como Instagram e Facebook. Bom, na aula de hoje nós vamos dar sequência aos textos dissertativos que nós já começamos a trabalhar há algum tempinho. No vídeo de hoje e nas próximas aulas, nós vamos trabalhar com o texto Enem. Vamos entender um pouquinho o que é a tese, o que é a argumentação e como fazer uma boa conclusão, não só no Enem, como em outros vestibulares. A dissertação, como a gente já comentou no vídeo da UFPR, ela é uma tipologia textual. Ela vai dar base a outras produções, como a dissertação Enem e a dissertação clássica, os dois gêneros que nós vamos trabalhar a partir de hoje. Para começar a brincadeira, a gente já vai falar um pouquinho de uma prova de vestibular que caiu há 2 anos. Nós vamos dar uma olhada em uma produção da Universidade Federal de Santa Catarina, que trazia um comando muito simples no seu enunciado. Leia o texto abaixo e escreva uma dissertação que tematize as escolhas feitas na vida e o resultado das decisões tomadas. Havia uma imagem de um homem caminhando sobre um trilho, no qual se dividia em 2 partes. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Ou seja, já trazia uma frase também motivadora. E aí, nós temos que identificar a primeira coisa, que é a tese. A tese, geralmente, é o recorte temático. E para isso, eu peço sua licença para a gente trabalhar um pouquinho sobre a diferença entre o que é assunto e o que é o tema. O assunto é sempre aquilo que é extremamente abrangente, como, por exemplo, violência. Quando eu falo de violência, eu tenho vários tipos de violência contida dentro dela, como por exemplo, violência doméstica, violência urbana ou até mesmo violência no campo. Cada uma dessas formas de violência é aquilo que eu vou chamar de tema. Então, esse é o primeiro recorte que eu preciso fazer. O tema é a minha tese, ou seja, eu vou discutir sobre a violência A, B ou C. No caso dessa produção, o tema são as escolhas feitas na vida e os seus resultados, as suas consequências. Esse tema também será a minha tese. Aí eu posso pensar de maneira um pouquinho mais específica, como que eu vou trabalhar as escolhas vidas. Por exemplo, planejamento econômico, planejamento familiar, planejamento social, escolhas ideológicas ou decisões morais. Cada uma dessas escolhas trarão consequências. Se eu decido fazer um planejamento econômico, obviamente, no final da vida, eu terei mais condições de sobreviver e ter uma boa qualidade de vida. Se eu decido seguir uma linha ideológica, moral, religiosa, isso vai trazer consequências boas ou ruins. Isso é indiferente para nós. É importante saber que cada um desses tópicos vai trazer para mim consequências. O que eu quero dizer para vocês? A tese já foi posta. Escolhas feitas na vida e seus resultados, obrigatoriamente. Quando eu escolho um desses tipos de planejamento, o que eu estou trabalhando? Com a parte da argumentação. Eu vou dizer que é necessário um planejamento econômico porque trará isso, isso, isso. É necessário um planejamento familiar porque ele trará tal e tal consequência para mim. Beleza? Vamos lá então voltar um pouquinho à ideia da introdução. O desenvolvimento e a conclusão você acompanha nos outros vídeos desta série. A introdução padrão, bem legal, seria que oscilasse ali entre 3 a 4 frases. Então, eu preciso obrigatoriamente trabalhar com as escolhas feitas na vida e os seus resultados. Para isso, eu vou usar uma ilustração, a série The Good Place, e vou fazer uma aplicação prática dessa ilustração. O que significa, Tiago? Por que tem que ter uma ilustração? A ilustração é uma forma de eu mostrar que eu tenho um conhecimento do tema e consigo visualizá-lo em outras situações do meu cotidiano, da minha realidade. Por isso que ele pode ser feito por uma série, por um filme, por um livro ou até mesmo por uma situação vivencial, uma notícia, um recorte histórico. Então, a minha ilustração é muito importante que ela tenha um princípio.
eu não preciso toda vez ter uma ilustração específica para aquele tema, mas eu preciso ter a ideia de um princípio. The Good Place, para quem não assistiu, é uma série de comédia que fala muito sobre reflexões filosóficas, sobre consequências da vida cotidiana, escolhas, a moralidade dessas escolhas. Então, eu já tendo esse princípio, eu consigo trabalhar, por exemplo, a ideia de humanidade, a ideia de doação, a ideia de instituições de caridade. Então, sempre que eu pensar em trabalhar com alguma dessas temáticas, The Good Place vira minha série coringa. Você não precisa chegar a uma prova com 50 filmes, 50 séries decoradas, mas você precisa ter uma série, 2 ou 3 filmes, filósofos, que consigam ilustrar o conceito daquilo que você quer trabalhar. Esse é o ponto mais importante. E a aplicação prática é mostrar como o princípio que é trabalhado em The Good Place pode ser aplicado à realidade com a qual eu vou trabalhar. Então, a gente vai dar uma olhadinha agora como eu formataria esse primeiro parágrafo. Eu o dividi em 2 partes para facilitar a sua visualização, mas lembre-se que a introdução, obviamente, é feita em um parágrafo só. Em The Good Place, Eleanor vive a angústia de morrer e ir para o céu, o lugar bom, sem ter atitudes merecedoras para isso. Veja que quando eu falo de atitudes merecedoras, eu já trago a ideia das escolhas que Eleanor fez ao longo de sua vida. A partir de então, a protagonista passa a viver um dilema moral, o qual não experimentou em sua trajetória terrena. Quando eu comento sobre o dilema moral e quando eu comento sobre aquilo que ela não experimenta em sua trajetória terrena, eu começo a trazer os aspectos que o texto motivador, que a tese, que o enunciado cobrava de mim. As escolhas e as consequências. Eleanor está no céu, mas ela vive um dilema moral, porque ela sabe que as escolhas que fez ao longo da vida não a credenciaram a estar no lugar bom. Eu simplesmente contei o enredo da história sem entrar em grandes detalhes. As pessoas não precisam saber o final de Good Place. As pessoas precisam entender apenas o princípio que eu trabalho a partir dessa série. Na sequência, ainda no primeiro parágrafo, veja que eu usei ali uma construção coesiva, de maneira semelhante. Poderia ser de maneira análoga, por semelhança. A expressão que você vai usar, tanto faz. Volto a insistir que sempre na descrição dos nossos vídeos, tem ali o site para o Estrutura da Redação. Lá você encontra a tabela de elementos coesivos que você pode utilizar. De maneira semelhante, o indivíduo, na realidade, também adota determinadas medidas cujas consequências nem sempre são boas. Tal comportamento, por vezes, pode acarretar culpas morais ou emocionais a médio e longo prazo. Ou seja, neste momento eu pego a série The Good Place e o princípio que ela trabalha, isto é, das escolhas morais que cada um faz, e aplico a ideia disso à realidade. Ou seja, Eleanor não comportou-se bem durante a sua vida. Isso trouxe para si uma culpa, uma ideia de desafeto, de sofrimento moral. Da mesma forma que as escolhas ruins da protagonista, da personagem da série, são impactadas ao longo da narrativa, isso também ocorre com as pessoas que tomam decisões ruins ao longo de sua vida. Então, eu teria feito a minha introdução. Trabalhei com a ilustração, Eleanor, princípio básico, escolhas ruins e aplicação prática disso. As pessoas, no cotidiano, têm e adotam as mesmas medidas imorais que a protagonista da história toma ao longo de sua vida. No segundo momento, eu preciso pensar o seguinte: como que está formatada a tese dentro do Enem? Veja que eu trouxe um exemplo, participação social do jovem no Brasil. Um exemplo bem básico, bem simples. Isso daqui já estaria no enunciado, é aquela parte do Enem que aparece entre aspas, ou seja, a tese do texto Enem, ela já é dada para mim. Eu não tenho aqui um caminho binário de responder sim ou não. Eu simplesmente pego essa ideia e trabalho em cima dela. Ou seja, eu vou precisar discutir a participação social do jovem e em que esfera isso acontece, que é no Brasil.
Quando eu falo de participação social, eu posso pensar em envolvimento político, envolvimento organizacional, como por exemplo, entidades civis, entidades religiosas, ou até mesmo o envolvimento econômico desse jovem. Eu já vou nesse ponto determinar que tipo de participação social eu quero trabalhar. Quando eu falo de envolvimento econômico, eu já começo a funilar a minha discussão. Quando eu falo de envolvimento organizacional, tipo igrejas, tipo outras organizações civis, eu já continuo fazendo um recorte temático, eu já vou fechando a minha discussão em cima daquilo que eu desejo trabalhar. E aí, eu gostaria de mostrar para vocês uma terceira possibilidade, um terceiro cenário, Enem mesmo, que é o seguinte: ano passado, além da produção sobre cinema, existe o Enem para pessoas privadas de liberdade, e ela trouxe a seguinte problemática: combate ao uso indiscriminado das tecnologias digitais de informação por crianças. O tema parece absurdo, difícil de eu compreender, mas antes de chegar a ele, eu quero que você pense o seguinte: no Enem não existe a lógica de sim ou não. Combate ao uso indiscriminado das tecnologias deve acontecer ou não? Não existe isso. Eu simplesmente preciso trabalhar que haverá um combate ao uso indiscriminado de tecnologias digitais. E acabou por aí. A tese já está definida, já está apresentada dentro do texto Enem. Esse é um ponto bem importante para você destacar, um ponto bem importante para você ficar atento na sua produção. Então, tira essa ideia de combate sim ou não. Eu vou pensar o quê? Uso indiscriminado das tecnologias digitais de informação por crianças. Esse é o meu recorte temático. Eu preciso pensar no combate, que existe um uso indiscriminado, o enunciado já está dizendo para mim, então não adianta eu fazer uma construção que vá na contramão disso. Preciso entender o conceito de tecnologia digital de informação e preciso entender que isso está restrito ao universo das crianças. Para fazer essa produção, eu não vou usar uma série como The Good Place. Eu vou trabalhar com um recorte histórico. Dá uma olhadinha. Eu vou falar de uso de redes sociais digitais por crianças e adolescentes. Ou seja, crianças e adolescentes passam a usar redes sociais com uma frequência que não deveriam, que não é adequada, dada a sua baixa idade e às vezes a falta de supervisão de seus pais. Veja que o meu recorte histórico é impossível de ser feito. Você jamais conseguiria fazê-lo. Pessoal, olha que besteira, olha que simples o recorte histórico que eu fiz para começar essa produção. No início do século XXI, as inovações tecnológicas aproximaram as pessoas e as conectaram. Quem não sabe disso? Quem não vivencia essa informação o tempo inteiro? A gente sabe que nos últimos 20 anos houve um boom tecnológico que aproximou as pessoas por meio de redes sociais como Facebook e WhatsApp. Na minha época, nós ainda utilizávamos o Orkut como rede social. Mas você que é mais novinho pode trabalhar aí com a ideia já do Facebook e do WhatsApp, que já vale para nós. Então veja que a primeira frase é só um recorte histórico. No início do século XXI, e aí quando eu falo de recorte histórico, nada de falar desde os primórdios. Eu preciso trabalhar com um recorte de tempo específico. Se eu não faço ideia quando são esses primórdios, eu falo lá que é da civilização babilônica, da civilização egípcia, mas é muito importante haver um recorte preciso. E veja também que recorte histórico não precisa ser algo que aconteceu há 2000 anos. Recorte histórico pode ser uma coisa extremamente próxima, extremamente recorrente, como, por exemplo, as últimas 2 décadas. As inovações tecnológicas aproximaram as pessoas e as conectaram por meio de redes sociais como Facebook e WhatsApp. Está aqui a minha informação. Depois que eu trabalho com a ilustração, eu vou trazer isso para a realidade. Veja que eu utilizo o elemento coesivo todavia. Todavia, essa realidade também trouxe implicações, como o uso indiscriminado de tais tecnologias por crianças. Veja que na segunda frase da minha introdução eu resgato as palavras do tema, porque fica muito claro qual é o meu tema. Eu estou falando de um uso indiscriminado de tecnologias digitais, o qual não deveria ocorrer. Esse cenário preocupante, e veja, quando eu falo preocupante, eu reforço a ideia, a necessidade de combatê-lo, foi motivado não só pelo avanço científico, como eu já apontei no início, a ideia de inovação tecnológica, mas também pelo distanciamento social das famílias. Observe que nessa terceira frase eu optei por levantar 2 causas. Não é necessário fazê-la, mas como eu tinha espaço, eu resolvi adotar dentro da minha produção.
Basicamente, frase 1, eu trabalhei com a ilustração, o princípio geral. O recorte histórico, as inovações tecnológicas nos últimos 20 anos. A minha tese é exemplificação prática, ou seja, a criação dessas redes sociais trouxe impactos negativos por parte das crianças. Como? Por conta do uso indiscriminado de tais tecnologias. E eu decidi levantar as causas, aquilo que gera o problema, ou seja, o avanço científico fez as crianças usarem as tecnologias de maneira indiscriminada, assim como o distanciamento social das famílias, que passaram a não vigiar as crianças no uso dessas ferramentas. Espero que você tenha gostado. Mais dúvidas? Não se preocupe, nós teremos uma sequência ainda de vídeos sobre dissertações. Se você gostou, não esqueça de compartilhar e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima, pessoal. Por hoje é só. Tchau, tchau.